Bom dia, alunos, tudo bem? Bom, gente, hoje então nós vamos trabalhar aí com a geometria, né? Que é uma parte da matemática, né? Que trabalha aí as figuras geométricas. Então, eu tirei aí algumas questões, né, de provas e vocês vão perceber que não são questões difíceis, são questões assim bem tranquilas, mas que é importante ter o domínio, né, da parte teórica da geometria para que você possa, né, fazer as questões, ok? Então, como as questões possuem muitos desenhos, ocupam, né, partes aí do quadro, ele é pequeno, eu vou ter que fazer então vários vídeos, né, mostrando aí para vocês, né, algumas questões. Então, nós vamos começar aqui, ó. A primeira, comparando os ângulos das figuras a seguir, pode-se dizer que os triângulos são. Então, nós temos aqui dois triângulos, certo? O triângulo ABC, com ângulos de 65 graus, 45 graus, e aqui não foi colocado nenhum valor desse ângulo. Depois, nós temos o triângulo DEF, né? Com ângulo de 45 graus, ângulo de 65 graus, e aqui não foi colocado nenhum valor, tá? Não foi esquecimento, a questão estava assim mesmo. E aí, gente, então prestem atenção, olha, tá pedindo para comparar os ângulos, certo? E marcar aí sobre triângulos. Então, nós temos que fazer uma associação de ângulos com triângulos, porque dependendo dos ângulos, né, nós temos a classificação dos triângulos, certo? Então, vocês já sabem que, por exemplo, os triângulos em relação aos lados, eles podem ser equilátero, isósceles, escaleno. O equilátero, os três lados são congruentes, são de mesma medida. O isósceles, ele tem dois lados congruentes, dois lados de mesma medida. E o escaleno, os três lados são de medidas diferentes. Agora, de acordo com os lados, nós vamos ter aí os ângulos. O triângulo equilátero, se os três lados têm medidas congruentes, os três ângulos também serão congruentes, serão de mesma medidas, certo? Os ângulos, eles são consequência dos lados. Se o triângulo é escaleno, né, três lados diferentes, os três ângulos serão diferentes. Se o triângulo é isósceles, se ele tem dois lados congruentes, ele vai ter os dois ângulos da base congruentes, de mesma medida, certo? Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento para que você possa, né, fazer a questão. Então, vamos observar, ó, vamos comparar os ângulos para ver que tipo de triângulos nós temos. Nós temos aqui um ângulo de 65 graus, um ângulo de 45 graus, né? Então, a gente já observa que não foi posto aqui o valor desse ângulo, mas pela figura, né, a gente já percebe que equilátero não é, porque os três ângulos teriam que ter a mesma medida. Nós já temos dois aqui de medidas diferentes. Então, essa questão, a letra B, ela está descartada. Agora, isósceles. Isósceles, o triângulo teria que ter dois lados de mesma medida. E a gente observa que esses dois triângulos, eles não têm os lados de mesma medida. Retângulos,
teria que ter aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer, nós descartamos aqui eles serem equiláteros, isósceles e retângulo. Então, a única opção aqui correta é a letra A. Eles são triângulos congruentes. Triângulos que possuem aí, os mesmos tipos de lados e os mesmos ângulos, ok? Então, vamos assinalar a letra A. Agora, olha a questão 2. Ao arrumar a mesa para o jantar, Paula dobrou o guardanapo em forma de um triângulo isósceles. Qual é a medida do ângulo A? Bom, triângulo isósceles. Se eu sei o conceito de triângulo isósceles, eu não vou parar nessa questão. Triângulo isósceles, dois lados congruentes, dois lados de medidas iguais. Se eu tenho dois lados de medidas iguais, os meus dois ângulos, que nós chamamos de ângulos da base, do triângulo, eles também são congruentes. Eles também terão a mesma medida, ó, 70 e 70. E quer saber a medida do ângulo A. Então, agora, qual o conceito que eu tenho que saber? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo resulta em 180 graus. Então, vamos lá, ó. 70 com mais 70, 140. Para 180, faltam 40 graus. Então, a opção correta é a letra B. Ok, gente?